Muito bom, gente, iniciar nossa live hoje, né? 17 de julho de 2020. Vamos lá. Hoje eu quero falar um assunto bem interessante aqui. Um assunto sobre propósito divino, que define a sua história, o que é que define a sua vida, né? Como entender a definição da sua existência, do seu chamado, por que você veio nesse mundo, né? Vamos começar falando sobre esse assunto hoje. Eu quero ler um texto de Juízes, capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, que Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais já grandes expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher, de uma prostituta. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens livianos se juntaram com ele, saíam com ele. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté: Vem-se nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, pois estáis em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: Se me tornardes a levar para combater com os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu vos serei por cabeça. Responderam os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Muito bom, interessante essa história aqui. Depois vocês leem, é a história muito bonita de Jefté, né? Jefté, ele é um menino que nasce de um caso que Gileade teve. Gileade era um homem importante, e ele teve um caso com uma prostituta, um caso com uma mulher que tinha caso com todo mundo. E desse caso nasce Jefté. Jefté tinha tudo para ter uma história errada na vida, né? E aí a gente depois vai ver aqui por que é que Jefté tem uma história de príncipe, de vencedor, de cabeça. Aí a gente vai entender algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o que é que define a história de uma pessoa? É o nascimento dela? Os seus pais, ou seja, a sua genética, a sociedade, o treinamento, né? Porque hoje muitas pessoas tentam definir a vida. Não, eu nasci numa família assim, então eu estou definido por isso. Outros pelo treinamento social. Não, meu filho precisa estudar, precisa ser isso, precisa ser aquilo. E aí, pelo treinamento de uma sociedade, eles tentam definir as suas histórias. E a gente vê que a sociedade, cada vez as pessoas dentro do sistema social mais perdidos vão ficando, mais desencontrados, mais desconstruídos daquilo que Deus tem para suas vidas, né? E aí a gente vê, talvez a grande confusão hoje nas pessoas é o que elas são, né? Depois de tentar, e a gente precisa ver o que a palavra de Deus diz. O que define a sua história não é nem o nascimento. Você pode ter nascido numa família boa ou não boa, não resulta muito de você isso.
não é a sociedade ou as profissões nesse mundo que vão definir a sua história. Não é uma boa profissão que define a sua história, não é que define a sua vida. O que define a sua vida não é nem seu passado, né? Muita gente também, às vezes por um número excessivo de erros na vida, tenta definir a sua história sempre no negativo, né? Mas o que define biblicamente a sua história é o seu propósito, ou seja, o que Deus determinou para você. Isso é o que define você. É interessante que a gente precisa compreender algumas coisas nisso. A maioria das pessoas termina a vida com aquela sensação de não ter completado, né? Não tem completude na vida. Ou seja, a grande maioria das pessoas vai terminar a vida pensando assim: será que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse? E a gente, às vezes, como pastor, a gente tem estado no final da vida das pessoas, muitas vezes em hospitais, leitos de morte. E é interessante que eu sou um pouco afônico, porque hoje vai ser meu 12º dia que eu tenho atestado de Covid, né? Então, graças a Deus, estou me recuperando bem. A gente ficou umas 2 semanas assim um pouco ruim, mas estamos recuperando bem, graças a Deus. A gente tinha tomado todas as vitaminas, né, certinho, então não deu tão forte na gente. Eu e minha esposa estamos saindo desse problema agora. Mas vamos lá. Então a maioria das pessoas termina a vida e elas dizem o seguinte: nos últimos momentos de vida, né, pode ser crente ou não crente, Deus, se o Senhor me desse mais um tempo de vida, eu viveria de forma diferente. A grande maioria acaba não vivendo essa oportunidade de novo. E é interessante que as pessoas tentam fazer o começo da vida pelo fim, né? E a gente precisa entender isso um pouco melhor antes, né? Então, o que define a minha vida? A gente até diz algumas sentenças, algumas expressões erradas, né? Mundanas, né? Eu não vim com nada nesse mundo, também não vou levar nada. Fisicamente, ninguém veio com nada, né? Agora, nós não viemos nesse mundo sem nada. Esse é um erro. O primeiro erro é esse. Porque quando você veio nesse mundo, você veio com a herança, sim. Você já veio com um propósito definido, né? Então você tem uma herança em Cristo. Você não veio a esse mundo sem nada. Você veio com o maior tesouro definido, que você é em Cristo Jesus. Ou seja, você tem uma herança em Cristo de ser aquilo que Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, um texto que diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu saí da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Que Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, não venha nesse mundo sem nada. Assim que você veio nesse mundo, você já veio definido. Antes até de você ser formado no ventre da sua mãe, fisicamente, ou seja, antes de você receber a área genética, você já tinha um propósito para vir a esse mundo. Por isso que você veio a esse mundo, né? E aí a gente volta para a história de Jefté, né? Jefté é filho de uma prostituta e ele também não consegue conviver com seus irmãos, que são os filhos de Gileade, de outro casamento, um casamento talvez segundo o sistema social mais estabelecido, segundo a sociedade, mais aceito, né? E Jefté, ele é o filho de uma prostituta, de um caso. Então ele foi jogado para fora. É interessante que Jefté, ele é expulso da sua família, do seio da sua família, e ele vai para um lugar chamado Tobi. Tobi seria um bairro de marginais, né?
de homens amargurados, excluídos, desajustados, preguiçosos, enfim, aquele bairro de gente bandida, para lá que Jefté vai. E é interessante que depois a gente olha a história, né, eles chamando Jefté para ser príncipe sobre Gileade, ou sobre todas aquelas pessoas. E aí a gente olha uma coisa interessante, que Jefté entrou em Tobi, mas Tobi nunca entrou dentro de Jefté. E o que eu quero dizer com isso nessa live aqui, é que não importa a família que você nasce, não importa o lugar onde te colocam nesse mundo. O importante é que essas coisas não entrem dentro de você, por causa de uma genética que existe na sua vida. Eu tenho dito isso continuamente. Se você olhar um lírio e plantar um lírio no lixão aí da sua cidade, eu não conheço o lixão da sua cidade, mas se você plantar um lírio aí no lixão da sua cidade, então você vai ver que ele vai nascer lírio. Ele não vai ter cheiro do lixão, cor do lixão. Ele vai ter as suas características, cheiro de lírio. Ele vai ser um lírio bonito. Por quê? Porque o lixo não muda a sua genética. O que eu quero dizer para você, querido, não importa onde plantarem você, você tem uma genética em Deus que você continua sendo filho de Deus. Não importa a sua história, de onde você veio, não importa do lugar onde plantaram você. Por isso que em Cristo, Deus celebra a vida de todo mundo vitoriosa. Quando você veio para Cristo, Deus te deu uma oportunidade de você definir a sua história, de você ser exatamente aquele homem, aquela mulher que veio exatamente com uma herança, com um propósito divino, E é interessante que agora a maioria das pessoas, querida, a grande maioria das pessoas, elas querem começar as suas vidas, recomeçar, sempre um recomeço, onde elas fracassaram. Por exemplo, tem gente que perdeu um casamento. O que ele faz? Ele vai querer começar um novo casamento. Ele pensa, agora vai começar tudo de novo. É tudo novo. Então E aí acaba dando um segundo problema, às vezes um terceiro problema. É a mesma coisa assim, acaba uma amizade, aquela pessoa não conseguiu sustentar uma amizade, não foi fiel, não foi sincero e tal. E aí ele pensa, eu começo uma nova amizade. E assim também são nos negócios. Eu entro em falência em um negócio, aí eu já começo um segundo, pensando que o novo é que vai ajudar. Não. É interessante que Deus, ele escreve a nossa história, ou a sua história. Deus escreve a sua história nele, em Deus. Ele não começa em nossos fracassos. Não adianta eu começar uma coisa, fracassei, e começar de novo no mesmo fundamento. Por isso que eu sempre tenho que começar a minha história em Cristo. Porque a nossa história, ela começa em Cristo. É aí que começa a história vitoriosa, de uma herança vitoriosa, de um propósito vitorioso. A gente precisa compreender isso. Como a gente pode nascer numa terra de derrota, mas viver numa história vencedora? Eu não sei a sua história, mas eu sei que é possível sempre em Deus, em Cristo, a gente ter nascido numa história, talvez numa família de derrotas, uma história de derrota, mas agora construir uma história vitoriosa em Cristo, né? Primeiro lugar que a gente precisa entender é o seguinte: não deixar que os outros definam a nossa história pelos fracassos nossos. A tendência é que as pessoas sempre querem puxar a gente onde a gente errou, ou seja, dentro dos fracassos nossos, né? Por isso que nós temos que fazer a nossa história sempre em Cristo.
Jesus disse que para a gente entender o reino, ver o reino, participar do reino de Deus, a gente precisa nascer de novo, né? E é interessante que em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, super conhecido, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Isso não é uma figura de linguagem. Isso é uma oportunidade na vida. Em Cristo as coisas velhas acabaram e tudo se faz novo, ou seja, tem uma nova possibilidade. Eu nunca vou esquecer, queridos, quando eu tinha 25 anos de idade, eu entrei numa igreja evangélica pensando em morrer, depressão, querendo acabar com a minha vida, tudo, sabe, quando você não tem mais perspectiva de vida, aos 25 anos de idade. E naquela noite eu ouvi uma mensagem a respeito de Jesus, um novo começo. E aí aquele pregador falava que em Cristo tinha um novo começo. Eu pensei antagônico, eu estou querendo aqui terminar com a minha vida, e ele fala que em Cristo tem um novo começo, e era exatamente isso. Naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus, e as coisas velhas passaram. Tudo agora se fazia novo, ou seja, uma nova perspectiva. Eu lembro, aquela noite eu não dormi. É como se eu estivesse nas nuvens, sabe? Quando você é extremamente perdoado, tudo aquilo que era condenações dentro da sua vida, agora tudo aquilo é derrubado, não tem mais valor emocional, espiritual, não tem mais valor condenatório, nada mais te condena, tudo, você se sente num lugar extremamente perdoado, amado, transformado, né? E eu lembro quando o dia nasceu, ele tinha outro brilho, o cheiro da vida era diferente. Por quê? Porque agora era tudo novo, Deus estava fazendo as coisas novas, é o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é isso, é assim que alguém está em Cristo. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Então é maravilhoso que aí começa talvez a primeira definição da nossa história, né? De que temos uma vida agora em Cristo, somos definidos em Deus. Segundo lugar, a diferença da vitória pessoal está na definição de quem você é agora em Cristo Jesus. É interessante, queridos, que a grande maioria dos crentes, eles se identificam com pregações, mesmo não conseguindo vivê-las. Eles se identificam com elas. Por exemplo, você olha uma pessoa que você fala sobre oração, puxa, ela sai daquela reunião, né, pensando, meu Deus, eu preciso orar, e mesmo que não vai conseguir, ela fica se condenando. Ou se você fala de perdão, ela pensa, eu preciso perdoar, eu sou devedor nessa área, mas eu não consigo perdoar. Ela acaba se identificando com a pregação, e mesmo que aquilo traga uma certa condenação. Mas é interessante que a grande maioria dos cristãos, eles não conseguem se identificar com o propósito que está dentro daquela pregação. Ou seja, o propósito de vida sobre a sua própria existência. A maioria dos cristãos não se identifica com o propósito divino sobre eles. Eles usam a pregação, às vezes, até para se condenar. Ainda que a pregação não deve de condenar a gente, porque em Cristo não há nenhuma condenação. Se uma pregação ela me expõe a uma vida de pecado, o que eu tenho que fazer é sair do pecado, nada mais. Aquela pregação ela não veio para me condenar, ela veio para me mostrar um erro da minha vida e para mim sair dela.
Essa é a pregação do Evangelho. Mostrar o seu pecado para que você saia dele sem condenações. Mas em Cristo Jesus saia desse lugar. Mas você precisa se identificar, não só com pregações, você precisa se identificar com o propósito que Deus tem para você. Por quê? Em primeiro lugar, você precisa entender uma coisa: o propósito ele é maior do que a vida. Aliás, a vida existe por causa do propósito. A grande maioria passa nessa vida, né? Não entende isso. Nós existimos, Deus nos deu uma vida de 60, 70, 80 anos. Alguns vão viver 90, muito poucos. Mas é muito passageiro. Por isso que a vida Deus dá e Deus tira. Agora o propósito Deus não dá e Deus tira. O propósito ele é eterno. Antes que você nascesse, Deus já tinha te dado o propósito. Agora a vida você vai existir por um tempo. Por isso que a vida está ligada ao tempo, que é efêmero, passageiro, e o propósito está ligado à eternidade. Por isso que é muito importante entender na vida que Deus nos deu, viver ela de forma que vivamos o propósito eterno de Deus. A grande maioria das pessoas não vive assim, a grande maioria das pessoas vive errada. Se apega a esse pouquinho de vida que tem para viver a vida e não o propósito. A gente deveria viver o propósito com a vida. É muito importante entender isso. No propósito de Deus, você existe em eternidade. Então entender isso é muito importante. Terceiro lugar, não adianta só mudar a questão estética dentro da vida cristã. Isso é muito comum na maquiagem, nas mulheres, né? Que hoje é muito comum, tem muitos produtos e que ajuda muito também, né? A área estética. Mas assim, não adianta você só mudar o estético. Você precisa entender a genética da coisa. Por isso que não adianta viver a história dos outros. Você precisa viver a sua história. Não adianta trazer para você a história dos outros. Não adianta você viver dentro de você o exemplo dos outros. Você precisa viver a sua história. O que Deus tem para você, o que Deus tem com você, para fazer através de você, né? Isso é muito importante, né? Você entender isso. Quarto, você precisa compreender a sua origem em amor. É interessante que a maioria dos relacionamentos, como amizade, irmãos, casamentos, ele é construído através de relacionamentos. Se são bons relacionamentos, existem bons amores, né? Agora, Deus, o amor de Deus, ele não é baseado em relacionamento. Ele é baseado na origem. Porque Deus escolheu amar você. Importante se você fez coisas boas ou não, se você deixou de fazer coisas boas, Deus não condicionou a isso. O amor que Deus tem por você tá na origem, ele é original, ou seja, Deus ele amou você, independente. Antes que você foi formado no ventre da sua mãe, Deus amou você, né? Então é interessante você compreender. A maioria das pessoas que não compreende essa história de amor com Deus, ela acaba vivendo fracassado, porque ela baseia com Deus o mesmo fracasso que ela vive com as pessoas, com os relacionamentos. Aí ela também condiciona isso a Deus. E a gente precisa entender que Deus, ele não condicionou isso a gente.
Deus nos amou. Antes de que eu pudesse fazer qualquer coisa boa para Deus, Ele resolveu me amar. É uma eleição dele. Deus amou você. Não importa, Deus amou você. Deus, ele resolveu amar você. Então Ele te escolheu amar, independente de relacionamento, né? Deus amou você. E Deus te amar, pensar grande sobre a sua vida, pensar grande sobre você, foi Deus quem resolveu isso, né? Então, não viva a história de fracassos contado pelos outros. A pior coisa do mundo é quando você vive a história que os outros contaram. Você tem que viver a história que Deus contou. Você não pode viver em verdades, ou seja, histórias que não sejam verdadeiras a respeito da sua vida. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um moço, a história dele é muito bonita, né? Alguns anos atrás ele veio para a igreja e ele era dependente de drogas e de tudo. E aí ele se converteu, ele mudou de vida, se tornou um empresário bem sucedido. Esse tempo atrás nós estávamos almoçando e ele me falou exatamente sobre isso. Ele falou: pastor, quando eu estava no mundo me contaram a história sobre drogas e eu vivi essa história, é onde me levou para o lixo. Mas aí um dia me contaram a história de Jesus, sobre o que eu sou em Jesus. E aí eu também aceitei a história e comecei a viver a história em Cristo, a minha nova história em Cristo. E aí ele disse: esse sou eu, essa é a minha história verdadeira, não foi aquela que me contaram das drogas. A história verdadeira é essa que eu sou hoje. Quando eu fico olhando para Jesus, note que Jesus ele foi um filho obediente de Maria e José, mas ele nunca assumiu isso como a sua maior identidade. Eu sou filho de Maria e José. Ele falou: sou filho de Deus. Porque a minha genética, Jesus sabia que ia durar 30 anos, 30 e poucos anos. Mas ele era eterno. Ele é o filho do Deus eterno. Então, Jesus, ele sempre se assumiu como filho de Deus, porque ele era em Deus. Então a gente precisa entender, ainda que a gente tenha genética, nascido de um pai e de uma mãe, mas a nossa história ela é eterna. Nós somos filhos do Deus vivo. Deus tem algo superior, uma aliança superior, um propósito superior, a mais do que essa vida terrena. Então é muito importante você entender isso, tá bom? É interessante que a gente precisa ser um pouco desajustado nesse mundo. Os desajustados com os planos do mundo. É interessante que toda pessoa que vive ou há de viver um sucesso divino, ele vai ser um desajustado com algumas questões desse mundo. Não tem como ser muito ajustado com o mundo e extremamente ajustado com Deus. Por isso que Jesus disse: olha, eu não sou desse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Quando ele olhou o príncipe desse mundo, o diabo, ele diz: olha, ele é o príncipe desse mundo. Entre eu e ele não tem nada que nos liga. Nós temos um desajuste total. E é interessante que quando você olha para Moisés, né? Moisés ele foi um hebreu criado, né, pela filha de Faraó, e ele então um dia deixou de ser filho da filha de Faraó. Ele não conseguia mais viver com os egípcios, mas também não pôde viver com os hebreus. Interessante que daí Deus teve que levar Moisés 40 anos num lugar para ensinar ele, para Moisés compreender que ele tinha um propósito maior do que somente ser um hebreu, que ele tinha um propósito muito maior do que isso, né? Deus teve que levá-lo ele para muito longe e fazer entender quem ele era em Deus, o grande libertador, né? E a gente depois sabe a história de Moisés maravilhosamente, né?
que viveu a sua história, né? Foi o grande libertador de Israel, né? Outra coisa, não viva por alcunhas, por apelidos, por caricaturas, estigmas do mundo, né? É muito comum. Não viva só por uma proposta do mundo também. A maioria das pessoas se esforça muito para viver só por uma proposta nesse mundo, né? Pelas propostas desse mundo. Então as pessoas dizem, eu vou estudar, vou me formar, vou ter uma profissão e vou isso, e vou... define a sua vida por isso. Davi, é interessante que a história de Davi, eu gosto muito da história de Davi, a gente sempre gostaria que na nossa mente, né, Davi, o pastor de ovelhas, e a gente ensina até na igreja, aprendeu muito assim, Davi, aquele menino com um cajadinho, um monte de carneirinho ao seu redor. Essa era a profissão que seu pai queria. E tanto que Davi trabalhou nessa profissão. Talvez seria uma das melhores profissões do mundo, né? Na época em que Davi viveu. Daria um bom salário, boa garantia, porque a ovelha, ela produzia lã, a carne, ela produzia lã para fazer a coberta, para fazer a cama, para fazer a roupa, a carne para fazer dar sustento na vida, o leite, enfim. Então a ovelha era um produto de extrema necessidade. Então ser pastor de ovelha era uma grande profissão. É interessante que esse era o modelo da família de Davi e também do mundo. Mas Deus nunca projetou Davi para ser um pastor de ovelha. O projeto de Deus para Davi era ser um rei. Agora imagine comigo, se Davi continuasse e fosse só um pastor de ovelha, bem sucedido. Davi, ele teria se frustrado em relação a Deus, porque ele não teria cumprido um propósito divino de ter se tornado um rei. Então é muito importante você cumprir o que Deus tem para a sua vida. Não ficar só numa proposta do mundo. Não ficar ser o que os outros querem. Se definir nesse mundo pelo próprio mundo. Não. Você veio nesse mundo para cumprir um propósito divino. Eu não sei qual é o propósito divino para a sua vida, mas eu sei que Deus tem um propósito para a sua vida. E mais uma coisa aqui, você precisa entender a liderança do Espírito Santo. E aí é extremamente importante agora. Porque a Bíblia diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Deus revelou pelo seu Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10, eu tenho falado continuamente esse texto, né? O Espírito Santo, ele veio revelar o que você é, quem você é. Por isso que Jesus disse, eu enviarei o conselheiro, ele vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Eu enviarei o conselheiro, o ensinador, né? Então, na verdade, o que Deus está procurando você é para te contar exatamente qual é o seu propósito, que vai definir a sua história. Não foi seu nascimento que definiu você. Tem muita gente que vai nascer e morrer e nunca se definiu na vida. Também não vai ser a sua família que define você. O que define você é o propósito divino. Tem pessoas que nasceram em famílias boas, mas entraram por caminhos tortos. Tem pessoas que nasceram em famílias não boas, mas entraram em caminhos de paz. Então, você precisa entender qual é o propósito divino para a sua vida. O Espírito sopra onde Ele quiser. Deus está procurando você para o início de um plano eterno. Tem que acordar para isso. Mais uma coisa, viva a verdade. É interessante que quando a gente olha para o mundo de hoje, né? A verdade é filosofia. E a filosofia, ela já diz uma coisa que ela não vive uma verdade absoluta, né? Por isso que dentro de qualquer área da filosofia, nada gera padrão.
Hoje, mais ainda, né, que a filosofia tem uma verdade embutida que não gera padrão. Por quê? Porque ela não é absoluta, e nada ela é absoluta. E, ou seja, quando você olha para o que o mundo define como verdade, homem não é homem, mulher não é mulher, família não é família, nada é absoluto, né? Então você olha até para o nosso superior tribunal, que às vezes a gente é tão contrário com os princípios cristãos, que nada mais é definido. E a verdade, ela não pode ser uma teoria, nem uma filosofia. A verdade, ela é uma pessoa, ela é Jesus. Então você precisa viver essa verdade, né? Então quando você vive Jesus, você vive a verdade, você volta ao plano original da sua vida. Por isso que vai gerar padrão para você. Quando você vive em Jesus, vai gerar padrão. E para que você viva o propósito divino, a sua história tem que ser vivida em Cristo. Porque Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo que ele não é um conceito de vida. Jesus, ele é definido. Jesus definiu quem você é. Você é um homem, você é uma mulher, você tem uma história. Você veio de tal lugar. Então, são tudo definido, né? Nessas questões. Isso é muito importante. Extremamente importante você entender. Não quero demorar muito aqui, mas é extremamente importante você entender isso. Porque quando você entende e viver a verdade de Deus, você vai ter padrão, vai gerar padrão na sua vida. Vai gerar padrão emocional, moral, padrão espiritual. Você vai ter padrões de Deus para viver. E isso é muito importante. Então o que define a sua história mesmo é o seu lugar em Deus. Esse lugar em Cristo é que vai definir a sua história, vai definir esse padrão para você viver exatamente esse propósito divino que Deus tem para você, para a sua vida. É interessante, querido, que obediência a Deus não é a gente fazer uma lista de regras, mas sim voltar a esse plano original. A grande maioria das pessoas pensa que fazer uma lista de regras é a verdade. Mas não é a verdade, não. Cristianismo não é uma lista de coisas que podemos ou não podemos fazer. Quando é que eu me introduzo dentro de um cristianismo verdadeiro? Quando eu volto a obedecer e ser guiado pelo Espírito Santo. Aí eu não faço mais certas coisas porque elas já não me pertencem mais. Eu não preciso ter uma regra de condenações, mas agora eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Por isso eu não preciso mais ter uma lista do que comer, do que beber. Mas por que tem certas coisas entre comer e beber e fazer, eu não faço mais, não pratico mais? Porque elas já não me pertencem. Eu não são mais para mim. Agora a minha vida eu nasci agora para obedecer a Deus. Você tem uma direção do Espírito Santo dentro da sua vida. Não é aquela questão de você não ter um irmão por perto, você faz. Não. Agora é uma outra condição. Você está vivendo um propósito diferente. Agora o Espírito de Deus é quem dirige a sua vida, né? E a última coisa que eu quero falar aqui, aproveitar esses 4, 5 minutos aí ainda, viva o sobrenatural de Deus. Seja um homem ou mulher cheia do Espírito Santo. Fale em outras línguas, gaste tempo com isso. É interessante que
quando eu me converti numa igreja tradicional, daí fui cheio de Espírito Santo. E aí é interessante que eu fui excluído dela, né? Aí eu fui para um lugar que era um cristianismo que tentava parar você por fora, medir você pela roupa que você veste, tamanho do seu cabelo, enfim. E aí, tudo isso eu vi que são obras mortas. Aí tive uma experiência com o sobrenatural de Deus. Sabe quando você tem uma experiência com um Deus vivo, é cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, comecei a falar outras línguas, me apaixonei pela palavra de Deus, me apaixonei pelo Senhor. Eu lembro que aí eu comecei numa vida sobrenatural, aquele ambiente de oração, de orar de 2 até 10 horas por dia. Você tem que viver esse sobrenatural. Não tem como se conhecer o propósito de Deus dentro de um âmbito natural, porque o nosso Deus, ele é sobrenatural. Nós não somos do ambiente natural. Tudo que é anormal é diabólico. Tudo que é normal é humano, e tudo aquilo que é sobrenatural é divino. E nós nascemos para viver esse ambiente sobrenatural, para viver esse ambiente sobrenatural de Deus. Então, o que define a sua história, assim como Jefté, Tobi, aquele lugar ruim, nunca entrou dentro de Jefté, porque Jefté entendeu não a família que ele nasceu, mas o seu lugar em Deus. Que antes de ele ser formado no ventre da sua mãe, que era uma prostituta, que teve um caso com Gileade, Jefté entendeu que Deus tinha um propósito. Mesmo ele vivendo num lugar de gente bandida, de gente ruim, aquilo nunca entrou dentro de Jefté. Jefté sempre viveu o propósito divino. Ele se tornou um príncipe. Assim pode ser comigo, com você. Qualquer pessoa que entendeu o propósito divino, não importa de onde ela veio, que família que ela veio, que família que ela está, ela vai cumprir um propósito divino porque veio. E aí Deus vai colocar você para reinar, para ser como Jefté, ser príncipe num lugar. Nós estamos para viver tempos novos de avivamento, tempos de grande avivamento. Então viva esse sobrenatural de Deus, viva a verdade de Deus, viva esse propósito, defina a sua história pelo propósito divino. Não importa onde você nasceu, em que lugar que você nasceu, em que família que você nasceu, desenvolva esse lugar sobrenatural. Ore, seja cheio do Espírito Santo, ore em línguas, que vai te levar para esse lugar exatamente onde as pessoas não podem te levar, onde a religião não pode te levar, mas vai te levar para um lugar extraordinário de Deus, para esse lugar sobrenatural, esse lugar que vai definir a sua história, que vai definir a sua vida, no nome bendito de Jesus. O que é que define a sua história? Seu nascimento? Não. Sua profissão? Também não. Sua genética? Também não. Está cheio de gente que nasceu na mesma família e não se define. O que define a sua vida é seus erros do passado? Não. O que define a sua história é o propósito que Deus tem para você. E antes de você ser gerado geneticamente no ventre da sua mãe, antes de você assumir a genética do seu pai e da sua mãe, que vão te dar uma vida terrena, Deus te deu um propósito eterno para você viver. Agora, viva. Isso é o que tem que definir a sua história. Isso é o que tem que definir a sua história. É o seu propósito. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Nas próximas lives.
é sobre o propósito divino. Mas aqui está hoje então uma lição para você. O que define a sua história, é o propósito que Deus tem para você. E a Bíblia diz que Deus só tem bons pensamentos sobre a sua vida, só tem só boas coisas sobre você. Independente que os outros pensem ou não, Deus tem uma história de vitória. Hoje eu louvo ao Senhor por tudo que tem acontecido com a minha vida. Muita gente contou história sobre mim, mas só Deus contou a história verdadeira. Só Deus contou a história de unção, de poder, de honra que Deus tinha para a minha vida. Só o Espírito Santo contou isso para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu sou grato por esse viver sobrenatural, do Espírito Santo. Hoje eu louvo a Deus por isso, porque me levou num lugar maravilhoso, num lugar que a gente às vezes fica pensando que não é merecedor, mas foi Deus que escolheu. E assim também eu sei que Deus escolheu uma história para você viver nessa vida maravilhosamente. Querido, que Deus te abençoe. Eu oro nesse momento por você. Você que se identificou com essa palavra, diga: pastor, eu preciso entrar dentro do propósito divino. Esse é o meu lugar. Eu lembro quando eu estava numa cruzada na Bolívia assistindo, e aí eu pensei: meu Deus, esse sou eu, esse é meu lugar. Eu oro para que nesse momento o Espírito de Deus encha o seu coração, encha a sua vida, para que você possa conhecer esse lugar. No nome bendito de Jesus, que você possa conhecer o propósito divino, se alegrar em Deus de ter vindo a esse mundo, reinar nesse mundo, cumprir um propósito divino, saber por que veio. Esse é o seu lugar, essa é a sua missão. Eu te abençoo no nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus eu te abençoo. Você que está passando por enfermidade, talvez esteja até com relatório de Covid, eu te abençoo. Você tem alguém na família que tenha esse problema. Eu estou passando por isso, né? Estou saindo fora. É um problema sério, não é uma coisa fácil, que muita gente pode estar passando por isso, e aí na sua família. Eu me ajunto com você em oração agora, para que você possa receber milagre e também promover milagre aí dentro da sua família, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. Queridos, eu queria aproveitar aqui. Semana que vem eu tenho algumas coisas para conversar com você. A semana foi um pouquinho devagar para mim, né? Porque essa semana e a outra a gente tá naquele processo final aí de restauração da Covid, né? Eu e minha esposa acabamos pegando esse negócio, e realmente é uma luta do organismo, assim, para você. A gente tomou pouquíssimo medicamento, tomamos no finalzinho, tomamos um medicamento só. Então, mas a gente sente o organismo lutando, pouquinha coisa que a gente faz a gente cansa. Então, realmente, Deus nos deu uma graça, graças a Deus. A gente passou como só uma gripe mesmo, né? E Deus nos deu uma graça de nos proteger nisso, né? Nós tínhamos cuidado muito bem o nosso organismo, com bastante vitaminas, né? Cuidamos da vitamina C, vitamina D. E então, graças a Deus que nós estamos já saindo fora. Então, semana que vem tem algumas coisas novas, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu queria falar desse livro aqui, ó, Jejum. Muito bom esse livro, tá? Muito bom esse livro aqui. Aqui tem como você jejuar, vai te responder muitas coisas, né? O significado do jejum, o tempo de duração do jejum, tipos de jejum, quais são os benefícios do jejum, as classes espirituais que você vai precisar compreender, que você vai se relacionar na vida, o jejum que agrada a Deus, enfim.
que tem bastante assunto. E esse livro aqui que eu tenho recomendado ele e vou recomendar todos os dias, a Oração em Línguas. Gente, você precisa ler esse livro. Você compra esse livro, ele tá com frete grátis. Compra para você dar de presente para alguém, né? Compra mais de um. Compra mais. Nós estamos mandando para o Brasil inteiro frete grátis, tá? Pode pedir em qualquer lugar do Brasil, você vai receber. Você vai poder pedir pelo nosso site aí, tá? É mig.org.br, tá bom? mig.org.br. Vamos ver se alguém escreve para mim aí. Aqui no Facebook já tá aí, ó. Você pode pedir, tá aí. Alguém do Instagram, aí escreve para mim aí. Mig, aí, já escreveu, Tatiane Barbosa, site, mig.org.br. Aí, Mateus também, já muita gente. Obrigado, gente, tá? Você pode pedir nesse site aí, tá bom? Então eu vejo vocês na segunda-feira, né? Segunda-feira pela manhã nós continuamos esse assunto aqui sobre propósito divino. Extremamente importante esse assunto, tá bom? Deus abençoe vocês, gente, um bom final de semana. Nós esperamos que na segunda-feira estamos mais fortes, já mais renovados, já saindo totalmente do problema, né, da Covid aqui, desse Covid-19 aí, e daí vamos estar pegando firme a semana que vem, tá? Um beijão no coração, Deus abençoe vocês.